Mulheres de Esperança. Olá, estamos contigo para mais um programa Mulheres de Esperança. Eu sou a Sónia, comigo como sempre está a Miriam e juntas vamos dar início a mais um episódio da série Adolescência. Um tema que certamente não teria fim, mas nesta série queremos falar de pontos-chave para colocares em prática com o teu adolescente e quem sabe refletirem juntos sobre isso. Partilha connosco a tua opinião sobre esta série. Gostaríamos muito de saber se tem servido de ajuda para ti. Subscreve o nosso canal do YouTube e ativa as notificações. Partilha com as tuas amigas o nosso podcast no Spotify ou Google Podcast. Ajuda-nos a chegar a mais mulheres. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. A adolescência é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, pautada por várias mudanças e desafios que podem originar muito stress e sofrimento psicológico no jovem. Quando não adequadamente gerido, este sofrimento psicológico pode evoluir para doença mental, com sérias repercussões para a vida do jovem e de quem está à sua volta. É fundamental que os pais e professores reconheçam os sinais de alarme que devem motivar a procura de ajuda. Concordo contigo, Sónia. Sabias que, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, 50% das doenças mentais surge aos 14 anos, mas a maioria dos casos não são diagnosticados ou tratados? Uau! Sim, é verdade, muito assustador. A depressão é uma das principais causas de doença e incapacidade entre adolescentes e o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens. Isto deveria alertar e apelar os pais a cuidar da saúde mental dos seus filhos e adolescentes. Sem dúvida, Miriam, é um ponto a refletir. Para te conectares com o teu filho, deves em primeiro lugar estar atento aos sinais que nem sempre são fáceis de identificar e por vezes são desvalorizados, sendo encarados como sinais de rebeldia. Por isso, os pais e a comunidade escolar devem estar atentos. Sónia, podes ajudar-nos mencionando alguns sinais de alarme dos quais devemos estar atentos? Claro que sim. Então, devemos estar atentos à diminuição do desempenho escolar. Quando o teu adolescente está debaixo de uma pressão grande, o que o faz sentir-se depressivo, por norma vai ficar mais cansado e desgastado emocional e mentalmente, não dando o seu melhor na escola. Não confundas esgotamento mental com preguiça. Quando o teu filho está com constantes preocupações intensas e persistentes, deves recuar. A fase da adolescência deveria ser uma fase mais leve, livre de preocupações de crescidos, mas cada vez mais cedo temos adolescentes que são crianças emocionais a verem-se obrigados a ser adultos resolvidos. Verdade. Um outro sinal é sentimentos de tristeza duradouros. Constante frustração e desânimo são bandeiras vermelhas que indicam insatisfação e depressão profunda. Pais, estejam atentos à saúde emocional dos vossos filhos. Maior isolamento da família e ou amigos também é outro sinal. Os adolescentes têm, por natureza, um comportamento mais tímido e inseguro por causa das constantes mudanças que têm que enfrentar a nível social. No entanto, o retirar-se e pôr-se à parte frequentemente e durante muito tempo não é saudável, pois o adolescente quer de forma intrínseca inserir-se na sociedade e precisa de interações para crescer saudavelmente nesse meio. Distanciar-se dos pares é mesmo um péssimo sinal, pois é na fase da adolescência que os amigos se tornam a referência maior para eles. Quando passam mais tempo sozinhos sem quererem ser incomodados, até pelos amigos, é porque algo está errado. Ficar facilmente irritado ou zangado sem razão aparente é outro comportamento que devemos estar atentos. Quantas vezes isto já aconteceu com o nosso filho adolescente e nós, como pais, não soubemos como reagir e apenas pioramos a situação? Analisem as atitudes e tentem perceber as suas origens com paciência e amor. Escutem de forma ativa e pacífica. Nem mais. Quando o teu filho tem alterações do sono ou falta de apetite, é outro indicativo de que algo não está bem. São sinais que nos passam ao lado e que na hora até nos chateamos sem razão. Lembra-te, quando a tua filha não tiver apetite para comer, em vez de gritares com ela, obrigando-a a comer o jantar, tenta descobrir o que está por detrás disso.
É muito comum nas meninas adolescentes deixarem de comer por causa dos complexos e medos. Pergunta como ela está a sentir-se. Muito importante. Falta de motivação e interesse pelas atividades habituais é um outro sinal. O teu filho adolescente já não quer ir passear com a família? Já não tem interesse em fazer aquilo que ele tanto gostava de fazer? Perdeu a vivacidade e o gosto pela vida nas pequenas coisas? Deixou de estar com aquele seu grupo de amigos? Como mãe, deves tentar conversar seriamente com o teu filho, mas deves fazer isso de forma intencional e constante. A comunicação com os nossos filhos é super importante. Por fim, temos outro sinal, que é ser agressivo contra si ou contra os outros. O teu adolescente está a ser demasiado exigente com ele mesmo? A massacrar-se e a automutilar-se? O teu adolescente está a ser alvo de bullying ou a ser o agressor na escola? Se maltrata os outros, ele merece a tua atenção para entenderes de onde vem a agressividade. Mesmo que o teu filho esteja a ter um comportamento inaceitável, deves ter calma e paciência para orientá-lo e ouvi-lo quando ele precisa. Se ainda não ouviste, podes procurar no nosso podcast o programa sobre automutilação. Poderá ser de ajuda. Programa fantástico. Estes problemas são muito comuns nos adolescentes de hoje em dia. Raiva, depressão, insegurança, maus hábitos, ilusões amorosas, medo, indiferença, solidão, pensamentos suicidas, busca pela identidade pessoal, problemas com a família e abandono de interesses anteriores. Aquilo que pode tornar-se preocupante é a continuidade ou o excesso de alguns destes problemas, que escondem geralmente questões internas que é preciso trabalhar. A melhor forma de evitar que problemas comuns se transformem em excessos é sermos empáticos com os nossos adolescentes, escutá-los e fazê-los sentirem-se validados nas suas preocupações e angústias. Procura a raiz do problema, procura a falta que conduz ao excesso. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Apesar dos vários desafios que a adolescência apresenta, tanto para os pais como para os filhos, devemos trabalhar para alcançar um novo nível de conexão com os adolescentes, certo? Certo. RTM Mulheres de Esperança. É melhor trocar os sermões por perguntas intencionais, que vão levá-lo a uma reflexão e à mudança de vida. Tu, como mãe, podes dizer como te sentes. Podes admitir que erraste tentando acertar e que o amas muito e desejas que ele tenha um futuro maravilhoso. Vamos apresentar 7 perguntas que te vão ajudar a manter um diálogo saudável com o teu adolescente para te conectares com ele. Primeira, confias em mim? Entendes que não há ninguém no mundo que te ama mais do que eu? É importante que o teu filho sinta que pode confiar em ti e que tu o amas incondicionalmente. Assim, tal como Deus nos mostra isso diariamente e de várias formas. Segunda, como pai e mãe, quais as 3 coisas que faço que gostas muito? Esta pergunta abre espaço para a honestidade e liberdade. O teu adolescente precisa de sentir que pode conversar contigo sobre tudo, especialmente sobre aquilo que ele sente, aquilo que ele gosta e não gosta que tu fazes ou dizes. Assim, vais entender melhor como mãe em que áreas deves aperfeiçoar-te. Terceira pergunta. Como gostarias que fosse a tua vida daqui a 5 anos? Esta pergunta é muito interessante. É uma forma de conheceres melhor o teu adolescente. Vais entender melhor os seus sonhos, objetivos, receios e expectativas. É uma bela maneira de te conectares com ele e de o ajudares a alcançar as suas metas e objetivos. Quarta pergunta. O que é necessário mudar para que a tua história mude? Esta pergunta é boa para refletirem juntos, para pensarem naquilo que precisam de construir individualmente, para atingir a satisfação mútua e em conjunto para estarem em sintonia emocional. Quinta pergunta. O que vamos fazer agora para que uma história de sucesso comece a fazer parte da tua vida? Apresentar soluções e respostas vai ajudar o teu filho a voltar ao caminho certo. Por vezes, os adolescentes apenas precisam de um empurrãozinho para regressarem a uma vida mais tranquila e segura nos braços dos pais. Devemos orientá-los, mas nunca fazer esse caminho por eles.
acompanhá-los, mas nunca super protegê-los. Vamos à sexta pergunta. Onde está a tua vida? Queres ser o capitão do teu barco daqui a uns anos? Se a resposta é sim, vou ajudar-te a seres independente e um adulto forte. Como mãe, deves reconhecer que o teu adolescente é um mini adulto e que precisa desse espaço para voar e tomar as suas decisões. Mas permanece lá a supervisionar, dando-lhe também a liberdade para pensar por si mesmo. Ele precisa de ser autónomo e ganhar o bom senso com a tua ajuda. Nem mais. E por fim, A última, não é? a última, sétima pergunta. Quais são as atitudes negativas que podes retirar da tua vida para que hábitos melhores comecem a tornar-se uma realidade? O que impede o teu adolescente de avançar na vida? Que tipo de hábitos ele está a plantar que precisam de ser erradicados? Ajuda-o a pensar sobre esta pergunta para pôr em prática. Por exemplo, se ele deixou de ir à praia, pensa bem se é por causa dos seus complexos corporais e inseguranças. Se assim for, ajuda-o a entender que as suas vergonhas são normais. Mostra-lhe que ele possui valor e que o amas de forma incondicional, independentemente daquilo que ele acha e que os outros acham sobre o seu corpo. Incentiva-o a voltar a fazer aquilo que gosta sem forçar ou obrigar. Respeita-o se ele ainda não se sentir preparado a enfrentar os seus medos e vergonhas. Como pais, devemos dizer palavras de afirmação aos nossos filhos. Assim tal como Deus faz connosco, não é? É verdade. Ele nos garante segurança e força nos momentos mais difíceis. Sentimos-nos confortados e mais motivados a continuar quando temos essas certezas. Assim como Deus Pai, devemos abraçar os nossos filhos e acompanhá-los nessas fases mais confusas. Deus afirma para nós em Isaías 41:10: Não tenhas medo, porque estou contigo. Não te aflijas, porque sou o teu Deus. Eu torno-te forte, ajudo-te, protejo-te com a minha mão direita vitoriosa. Como pais, somos falhos e também temos que reconhecer que não conseguiremos nem devemos resolver todos os problemas dos nossos filhos. Devemos aprender, em primeiro lugar, a confiar em Deus para essa tarefa e pedir a sua orientação. Deus é perfeito e não falha. Devemos ensinar os nossos filhos a recorrer a Ele também, a depender do seu poder e capacitação nas fases mais complicadas. Dar a entender que, como mãe, estarei por perto sempre, mas que no dia em que eu não for capaz, Deus terá toda a capacidade de confortar melhor do que eu. É preciso ser humilde e reconhecer que eu não sei tudo. Que dicas maravilhosas! Mesmo. O tempo passa a voar e, como sabem, chegamos ao fim do nosso episódio. Esta série tem sido uma aprendizagem constante, não achas? Desejamos que possas partilhar este programa com uma amiga que achas que precisa de ouvir. Visita as nossas redes sociais, por favor, não te esqueças disso. Partilha connosco aquilo que falou mais ao teu coração. Vamos dizê-lo juntas? Vamos? Encontra esperança hoje. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal. RTM Portugal.